Bom dia. Hoje nós vamos conversar sobre o psicodrama público presencial que aconteceu no dia 18 de abril. O tema era quem cala, consente, e quem fala, três pontinhos. Então, trazia para discussão. O modo de trabalhar foi o teatro-debate. Então, nós tínhamos a direção da Camila Tyrrell, que está aqui, e tínhamos uma trupe de 6 pessoas, dentre eles a Andrea, que também está aqui, e eles conduziram dentro do formato teatro-debate, que é muito interessante. Conto para vocês que é o meu preferido, gente, porque é o que sai um pouco do tradicional e consegue discutir qualquer assunto nesse formato de teatro-debate. E então eu vou perguntar para vocês, eu vou perguntar, vou chamar assim a Camila primeiro, mas eu quero que fique um bate-bola, tá? Não Legal. precisa esperar eu chamar e falar um, falar outro, não. Vamos assim interrompendo umas às outras. A gente pode fazer um gesto e vai falando. Então, vamos ver. Camila, o que que você conta para gente desse teatro-debate? Gelson, é muito interessante. Esse teatro-debate, ele foi muito especial pelo tempo, inclusive, que nós estivemos longe, né, do Centro Cultural São Paulo presencialmente. Então, para mim, foi uma alegria poder voltar, né? Agradeço o convite, porque realmente é muita emoção, é uma honra estar nesse palco, né? E uma segunda coisa interessante que aconteceu especificamente com este teatro-debate, ele coroou o final de um curso de teatro-debate que eu e a Andrea tivemos a oportunidade de realizar. Então, Uhum. entre os nossos 6 atores, 3 deles estavam se formando em teatro-debate. Nós fizemos um curso de cinco sextas-feiras à noite, a gente se encontrava Uhum. e culminou, né, nessa formatura num teatro-debate público, né? Então foi bem especial para nós, né? E levar o teatro-debate no modelo do Moisés, né? Que nós 3 já fizemos parte em momentos diferentes da companhia, mas 3, eu, você e Andréia, né, fizemos Sim. parte da companhia do Moisés, é muito gratificante. Né? Eu posso dizer que eu fico honrada de estar conseguindo levar o teatro-debate no modelo do Moisés para as pessoas conhecerem. Né? Hum. Falando nisso, o Moisés levou o teatro-debate para outros países da América Latina. Sim. E então, eu tenho ainda contato com algumas pessoas quando tem os fóruns a cada 2 anos, e tem gente que faz teatro-debate, que usa bem o método, né, a maneira como foi criado pelo Moisés e a trupe, né? Uhum. E acontece que tem muitos que não seguem exatamente, né? Tem muitos que fazem um pouco menos, porque esse formato tem a discussão verbal, tem as cenas relâmpago que os atores da trupe vão fazendo e depois vai entrando o pessoal da plateia paulatinamente. E Uhum. aí a gente termina não, num certo ponto, faz uma cena mais forte, uma cena protagônica, que vai para um ápice do que se estava ali discutindo, mas agora cenicamente e com o público. E termina nesse ápice. E eu tenho percebido em outros países que muitas vezes eles não fazem essa cena maior. Eu acredito que essa cena maior exige uma coragem maior do diretor e da trupe. Olha, Sim. Exige, porque ali vai aparecer alguma coisa mais forte, não é? Então, nós aqui a gente faz assim mesmo, e vocês fizeram, e fizeram a cena grande. Conta um pouco dessa parte. Andréia, começa você agora a falar. isso, legal. É legal trazer, tipo, essa cena grande, né? E o quanto o público que estava lá, ele, a minha sensação, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, eles realmente estavam muito querendo falar, né? E a fala ela vem de diversas formas, como eles foram colocando ali, com
com sentimento, com consentimento, né? Tipo, quem é que fala, as sensações de quem cala. Então, o pessoal estava ali super já colocando inicialmente as falas, e foi muito interessante que na primeira cena espelho, uma pessoa da plateia já entrou em cena. Foi. Foi Foi. assim, uma senhora entrou na cena e dali, né, eu senti que já poderia ter ido muito para a cena gigante do teatro espontâneo, né? É, mas achei muito bacana ter sido acolhida, fez ali e ter dado a voz para voltado para o debate mais verbal, porque tinha muita gente querendo falar. Então, esse costurar, né, que a diretora foi fazendo ali para poder acolher as diversas falas de diversas formas, foi muito bacana. E isso proporcionou para mim e que eu vi que a galera foi ali super se empolgando, realmente ter confiança para entrar em cena, de poder se permitir realmente estar ali experimentando outros personagens, outras formas de ser. Então, acho que é bem bacana e o Moisés tinha muito isso, né? O grupo ele é soberano e a gente vai só dando umas contornadas para que o grupo poder Sim. explodir mesmo, num sentido de bom, né, da palavra. Então é muito Eu legal. percebi, eu Percebeu? percebi mesmo que havia um respeito para com a plateia, porque muita gente queria ir no palco para falar o seu discurso. Eles não queriam contracenar, eles não queriam nada, eles queriam chegar lá e falar, Ah e lá. aliás, tinha alguns que falavam e saíam, né? Isso, Aham. Então, isso. aí, o que que faz a direção? Aceita e deixa rolar. Conta isso, Camila ou Andréia. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, você está comentando, Gelsi, teve um determinado momento que o personagem protagônico, que era uma ovelha, solicitou o Google para entender melhor alguns conceitos que estavam sendo apresentados para que ele fizesse uma melhor escolha. Ele estava ali sendo solicitado a escolher se ele queria entrar no céu, se a ovelha entraria no inferno ou se voltaria reencarnada para a Terra. Mas que Exato. haviam alguns critérios para esse retorno à Terra, então ele queria um Google, né, para que explicasse essas características. Uhum. E aí eu, como diretora, solicitei, tem algum Google, né, presente? E aí alguém levantou a mão, a pessoa foi para o palco, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela não entrou no papel do Google. Ela começou a falar de uma outra coisa, ela começou a falar do pônei, que o pônei deveria ter feito a escolha dele e não ter aceitado a escolha dos outros por ele, né? Ela queria dar esse seu discurso, né? Se colocar em relação a isso e colocar para o pônei que ele não deveria ter aceitado que outras pessoas escolhessem por ele. E foi interessante, já porque quando você traz, né, as pessoas elas querem falar, elas não querem contracenar, às vezes elas querem colocar suas ideias, é isso mesmo, é para isso que a gente está ali. Também. E como diretor, né, e como diretora, a gente tem que, ao meu olhar, e acho que recebi isso do Moisés, quero ouvir vocês, se vocês também enxergam assim, né? Existe essa democracia no palco, né, em que pode se falar, mas como a Deia mesma trouxe, o grupo é soberano. Então, de alguma forma, o grupo tinha decidido que o pônei voltaria daquela forma, É. né? E Exato. aí ela estava criticando exatamente o público, né? A decisão do público. E o Sim. pônei ali assumiu isso, né? Falou, não, decidiram por mim e eu aceitei, é assim que eu quero É. ficar, né? Então, como que a gente lida também na direção é, é, com essa questão, né? Quando alguém traz alguma coisa e exige que algo seja mudado, né? O quanto a gente fica nesse lugar de respeito ao que foi escolhido, né? A escolha democrática que foi feita e de repente vem alguém que pensa diferente, né?
Então ali foi exatamente o que eu tentei fazer com ela, negociar que assim, tá, agora, então, de alguma forma o que você está pedindo a todos é que todos acolham o que você está achando que tem que ser diferente, É. né? E aí essa pessoa ainda colocou, mas eu penso assim, né? E aí coloquei, que bom, ok, que legal que você expôs. E Uhum. agora, o público está perguntando para você o que você vai fazer. Aí eu perguntei para essa pessoa, falei, você vai esperar que o público decida o que você vai fazer ou você vai fazer a sua escolha? E aí a Aquele que pessoa estava no falou para papel mim do. Quem que estava no papel seria do do povo. Google, que seria do Google, mas Estava do não. Google. Tá. Mas a pessoa que entrou falando que Sim, questionando o sim. Pônei. Aí É. essa pessoa falou: não, não, eu vou escolher por mim, eu vou sair do palco. Ela fez, Entendi. né? Essa pessoa Ela fez fez a a escolha escolha. por ela. Ela fez a. Ela não deixou, porque o público queria escolher por ela. Como, Então, como seria o caminho? Ela falou: não, eu quero escolher. Eu Justamente tenho o que ela estava uma. pedindo para o pônei, né? É que ele fazer. Ela. assumisse a escolha, né? Enfim, mas Uhum. até quero ouvir vocês, né, em relação a isso. Como é que é para vocês quando isso acontece? Como é que vocês enxergam esse lugar, né? Eu enxergo de um lugar muito tranquilo, assim, porque é uma frase que uma vez eu ouvi da Cida Devoli, que ela falou assim: tudo é cena. Isso aqui é uma cena. Eu estava entrevistando ela para o meu TCC da faculdade, muito Ó, tempo atrás, e ela falou: tudo é cena. O que está acontecendo? E essa frase ficou na minha mente. E ali, quando teve essa interferência, né, eu senti que ali ela também estava fazendo parte da cena. Então, uhum, teve como se fosse uma grande cena com núcleos uhum, ali. Uhum. Então, teve voz. Então, poder dar essa voz, ainda mais com o tema que a gente estava debatendo, foi ótimo, uhum, né? E mesmo sendo um discurso um pouco mais de um papel social, não tão ali dentro de um personagem, ela também estava no palco, ela também estava em cena, e aquilo reverberou, né? Que até depois outra pessoa entrou como Google, né? E sim, aí os questionamentos foram respondidos, né? sim, Então, o que na minha leitura, né, é a possibilidade de ter uma escolha, que às vezes é alguém que vai decidir por você, mas você também escolhe aceitar, né? uhum, Quanto você consegue e se permite escolher por si próprio, assumindo a sua própria escolha, tipo, tá, eu quero fazer isso, eu quero sair do palco, eu quero ficar no palco, eu quero ir para o céu, eu quero para o inferno, eu quero voltar para a terra, mas eu quero voltar o próprio pônei, né? Eu quero voltar como um pônei, quase um pônei fascista ali, a pessoa sim, voltou. Né, sim, para uhum, botar a boca no trombone, ser o opressor, porque antes era o e, pônei muito fofinho, e né? Então oprimido, uhum, oprimido, né? Essa dicotomia, né? Opressor, uhum, oprimido. E o quanto ali emergiu na cena protagônica da ovelha e terminar, e foi, daí eu quero trazer um compartilhar junto com o processamento aqui. Para mim foi muito interessante como trupe, né? Porque é um espaço grande lá na sala, então realmente as pessoas não estavam se ouvindo muito e o microfone era muito importante. sim, E aí, como eu era atriz, às vezes a pessoa podia dizer, ela tá entrando como algum personagem. Eu falei, gente, eu vou ser só o pedestal, né? Então eu sim, assisti a cena de camarote. Assim, foi uma delícia para mim estar ali, eu vendo todas as expressões da ovelha, daquela pessoa que estava ali na frente da divisão, que era São Pedro, não sei quem que era, enfim. Quando É, foi questionado, quando foi chamado de Jesus Cristo, falou: não, você está me ah, confundindo, não sou Jesus. exa- Né? Apesar é, da posição de braços abertos, né? A pessoa colocou: não, Isso, não, não não, não era, é fica comigo. ali. Isso. Exato. E inclusive essa personagem, né?
quando, depois que aconteceu essa cena dessa pessoa da plateia que veio e falou, ela fez o gancho. Quem foi que deu voz? Sim, sim, Ah, ao Quem foi que pônei, deu né? voz ao é, pônei? Então a cena ela tá se reverberando Sim. ali, né? E o jeito que terminou, né? Que ali eu sinto muito arrepio assim na pele quando vem umas falas que eu sinto que reverbera na plateia, porque tipo, cara, eu tô sentindo que tá reverberando Uhum. energeticamente. Quando a ovelha falou, só quero ir em frente, ir em frente, eu falei, pronto. Não, Sim. não fica nessa, é esquerda, direita, é frente, trás, não fica nessa oposição marcadinha. É simplesmente ir em frente, Uhum. Sim. seja lá o que for. E para mim isso foi assim emocionante. É. Interessante, Gelsi, que a Déia está trazendo. Muitas pessoas perguntam, né, e vieram me falar, né, no final, nossa, como o diretor tem que ficar prestando atenção em tudo. E aí eu estendo, os atores também. A gente está é, conectado o Uhum, tempo inteiro, né? Não é total. só o diretor. O diretor ele está ali a serviço nesse sentido de ajudar que as pessoas consigam construir uma peça no improviso, né, delimitando algumas coisas, né, no sentido de várias coisas acontecendo, é ele quem congela aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui, para que todo mundo possa, né, se expressar. E os atores estão o tempo todo, de alguma forma, colhendo o que está acontecendo e trazendo para o diretor o seu olhar, né? uhum, E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu e a Déia, a gente tem uma conexão muito incrível no palco, né? A gente trabalha muito, muito, é muito uhum, gostoso trabalhar com a Déia, uhum, né? A nossa troca é muito legal. E nesse momento que tava a ovelha para tomar a decisão, tinha um anjinho do lado direito, tinha Ah, o diabinho do lado esquerdo, tinham essas personagens falando. é. A ovelha falava: eu estou confusa, eu não consigo escolher, eu não sei se eu quero ir para o inferno, se eu quero ir para o céu, se eu quero voltar, eu não sei. Aí pediu medicação, pediu uma série. Eu quero ir em frente. E eu estava prestando atenção em tudo que está acontecendo, e na hora que a ovelha falou isso, a Deia, ela ficou tão tomada que ela olhou para mim e falou: acabou. Ah, Ela olhou para mim e falou: finaliza, que é isso, né? era a Ficou palavra muito final. forte para ela ali, porque como ela mesma falou, ela estava tão dentro, Aham, né, num lugar que eu não estava como diretora, que ela olhou para mim e falou: é, finaliza. acabou. É. E É. aí, na hora, eu falei, ok, vamos finalizar. E é interessante que quem é ator de teatro espontâneo é sempre solicitado, né? Inclusive o Moisés chamava muito a atenção da gente para isso, é entrar sem pensar. Uhum. Entra sem Total pensar no palco. improviso. É. No total improviso que espontaneidade total. total. Aí a Déia olhou para mim e falou, finaliza. E É. na hora eu falei, eu sei lá como eu vou finalizar isso. Me veio Aham, Moisés na cabeça, eu falei, Moisés, é isso. é, Cheguei perto da ovelha, né? é. E Hum, ali eu não sabia o que fazer. Só é. tava olho no olho. Falei, tá, repete para mim, você quer o quê? Eu quero ir em frente. Falei, Aham, tá. E aí na hora me veio, eu falei, bom, o que que é em frente aqui? O que que é em frente no teatro? O que que eu posso oferecer para esse em frente acontecer aqui e agora, né? sim. Que É. isso vai reverberar, tá finalizando nisso, então vai reverberar daqui para frente, para ser em Hum, frente, mas aqui como é que a gente pode arredondar isso, né, para uma entrega teatral? E aí eu sugeri para a ovelha, eu falei, tá, no teatro, ir em frente pode ser representado como aquela ida de todos os atores à frente do palco. Então, é o ir para a frente do palco e agradecer. Você Isso. topa que seja assim? Pode ser Uhum. desta forma? E a ovelha falou: eu topo. Pode ser assim, Legal. Sim. né? E Foi aí foi o muito momento bom. que a gente finalizou com todo mundo no palco indo para a E frente e os agradecendo aplausos. os aplausos, e recebendo os aplausos. Foi.
Eu acho bacana até compartilhar, porque isso é bastidor, né? É bastidor de Sim. equipe É. acontecendo vivo, né? E E não foi é. interessante que quanto mais a cena é imaginativa, vai para o céu, vai para o São Pedro, inferno, não sei o quê, você pode pensar assim, tão imaginativo, mas veja como que foi totalmente ligado ao tema, que tinha que decidir se fala ou se cala e consente, não é? Tinha que Isso, decidir, porque tinha essa pergunta no tema. Quem sim, cala consente, quem fala. Então aí tinha que decidir, ou era uma coisa ou outra, e aí a pessoa escolhe ir em frente, porque não dá para escolher e ficar de um lado É. só, né? Então, Uhum, sim. aquele jogo da oposição, né? Chegou no caminho do meio, vamos dizer assim, como dizem os budistas, não é? Sim, Tinha sim, tudo a ver com o tema que não precisou ninguém falar nada, né? exato. É, Todo mundo levou essa imagem final isso. que teve nessa sessão, né, de psicodrama. Isso. E é uma Uhum. co-construção mesmo. Às vezes as pessoas podem entender que existe um diretor, existem os atores, mas nós estamos completamente conectados a serviço, né? Sim, O que a Deia me trouxe, eu estava como diretora, mas o que a Deia me trouxe, falou, não, eu preciso seguir o que ela está falando. Ela me trouxe um olhar. E uma das coisas também que eu queria comentar, Gelsi, que foi ah, bem interessante, no ah, início eu cheguei a explicar como funcionava o teatro debate, né? Quando as pessoas foi, quando a gente sim, começou, eu expliquei o teatro debate, funciona, a sim, gente inicia com o debate verbal, vamos para cenas espelho que os atores fazem, né? Ressoando, que eles entram no debate cenicamente, com cenas pequenas, ressoando o que está ali, que não está sendo dito, até que todos começam a ser convidados a entrar no palco. Muito bem. E no final, não há compartilhar. No modelo do foi, Moisés, não ah, há o compartilhamento, que é a estrutura moreniana, né? sim, Aquecimento, ação dramática e o final compartilhar. E o sim, teatro debate não tem isso. é, Até porque, já é importante explicar para as pessoas que nesse modelo, uma das coisas que, por que não ser indicado compartilhar, é que as pessoas estão ainda tão envolvidas com o tema que, em vez de compartilhar o que elas sentiram, o que elas querem continuar debatendo. E é como se a gente é, é, retornasse para um debate retorna. verbal, que Isso, não é o nosso interesse ali. é o cuidado que precisa tomar, porque se volta para o debate verbal, aí fica patinando, porque vai voltar onde já tinha crescido, já tinha saído dali, né? Isso, Uhum. exatamente. Né? E precisa ter um tempo de das pessoas assimilarem, né, o que É, aconteceu. Então, terminar a sessão, final da cena, sem compartilhar, permite que realmente as pessoas reverberem isso depois. Então, é bem isso. legal. E acho que, inclusive, isso fica muito claro que no texto, né, lá que eu coloquei no Instagram, o quanto que as pessoas foram comentando ali como foi. Daí ali teve o como foi para cada um, né? Mas É, precisa desse tempo de digestão mesmo, porque senão a gente uhum, apressa as Liberdade. coisas. E de Isso. liberdade, não é? Para quem Total, sentiu, total. quem participou, tirar a sua conclusão. Que a gente isso, chamava sempre Uhum, de obra aberta, no sentido do Humberto Eco, a gente falava da obra aberta nesse sentido, não é? E a exatamente. coisa do ápice também, que como a uhum. cena final tem que terminar ali, como você não vai ter aquele compartilhamento, coisa e tal, então você precisa fazer um ápice para poder se marcar que ali está terminando. E dessa maneira que você fez foi muito interessante, porque foi novidade, né? Não foi uma coisa comum, não foi buscar uma técnica que se costuma Exato, fazer, né? exato. Exato, né? Porque foi um improviso total. E foi um grande ápice, porque estourou os aplausos, exatamente, Isso, porque todos vieram ali agradecer, né? Foi muito isso. bom, foi fantástico, gente. Vocês estão de Foi muito bom, parabéns né? pelo trabalho que vocês Obrigada. fizeram, que eu tive o privilégio de Uhum. assistir, foi muito bacana. Espero que a gente faça de novo, sabe?
certeza Ótimo. estaremos juntas novamente. Isso É mesmo. uma honra sempre estar juntos. É isso aí. Então, muito obrigada pela participação aqui nessa entrevista, que foi tão bacana que dá vontade de não parar, mas é melhor a gente terminar interrompendo simplesmente, porque depois a gente faz outro e comenta de novo, tá bom assim? Tá Tá ótimo. Muito ótimo. obrigada, Andréia e Agradeço. Camila. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Deia, pela Tchau. parceria sempre. E obrigada a Muito bom. vocês duas e a trupe toda que fez esse Isso aí. espetáculo para gente. Tá certo. Maravilha. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Tchau.